A paz do Senhor, amados, é fogo, é manto, é glória. Estamos aqui, amados, para falar de um assunto interessante, né? É bem interessante. Vamos também começar a fazer reflexões, saudações, pregações, né? E eu vou explicar a diferença de uma para outra, certo? Então, nós estamos aqui para falar de um passado sem data. O que seria isso, né? Vamos ver agora, dentro de alguns instantes. Quem está aí, dá o teu like, dá a sua curtida, né? Dá o seu gostei, dá a sua compartilhada. Ajude o nosso canal, o Wallace e Lilian Oficial, certo? Nós estaremos fazendo estudos. Estamos concluindo o do Apocalipse. Agora que vai esquentar a curiosidade de vocês, né? Estamos no capítulo 13, né? E nós vamos fazer aqui essa meditação nessa pregação de um passado sem data. Ou seja, o que acontece? Há versículos que apontam que antes do princípio do mundo, da Terra, existia alguma coisa, né? E aí é onde tem, se é sem data, vamos entender por quê. Mas que apontam o passado, né? Então vamos lá, vocês vão convidando aí as pessoas. Conceição Alves, Deus abençoe, a paz do Senhor, irmão. Pastora Érica Lima, né? Então, vamos convidando aí e vamos começar a ver o passado sem data. Provérbios, tá certo? Texto base, Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23, certo? Um passado sem data é a introdução de toda a Bíblia, na verdade, né? É a introdução de toda a Bíblia e de toda a história, pois marca o limite entre o tempo e a eternidade, certo? Então vamos lá, Provérbios 8, 22 e 23. Na minha versão diz assim: Adonai me como início de seu caminho, o primeiro de suas obras mais antigas, foi apresentado, olha só, Elane Fonseca, Deus abençoe, vai dando os joinhas aí. Olha só, foi apresentado ao mundo antes do começo. Tá vendo aí? Tem um algo antes do Gênesis, vamos dizer assim. E ele não tem data. Eita, que curiosidade, né? Tá na Bíblia. Diante do início da Terra. Sabendo que a sabedoria, aqui, você pode pegar a interpretação de maneira literal, certo? Mas em ambas as linhas de pensamento, você vai ter que admitir que aqui é uma personificação, certo? Então, aqui, a sabedoria está chamando. Sabedoria não chama, certo? Uma pessoa chama, né? Então, o que acontece aqui? Aqui, diz, eu moro junto com a prudência e tal. Ele vai dando, personificando a sabedoria numa pessoa, certo? Então, é uma figura de linguagem para que você entenda o que é a sabedoria. Então, Deus, o Pai, no início de suas obras, ele criou todas as coisas. Então, ele começa a fazer isso e a gente continua com os versículos seguintes, certo? Esse texto que eu acabei de ler deixa bem claro, que eu botei aqui umas anotações,
deixa claro que existe um começo antes do início da Terra. É o limite entre o tempo e a eternidade. João 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí o era Deus, você veja que está no tempo passado, lá no início. Aí algumas pessoas dizem: não, ele era Deus e não é mais. Não é isso. Ele era Deus lá no princípio. Então, o que diz aqui nesse texto de João 1? Diz Adonai que faz todas as coisas, ele criou todas as coisas através da palavra. Quem é a palavra? O Logos é Cristo. Aí, como é que se chega a esse entendimento? Bom, a palavra Logos, se você for puxar pelo raciocínio da mitologia grega, ainda dá o porquê que João usou de propósito a palavra Logos para dizer que Jesus é a palavra. Por quê? No início da criação, só existia o caos, certo? Então, não era o caos. No início da criação de Deus, também. Aí vem o Logos, que era um homem muito belo e poderoso, e criou todas as coisas do nada. Então, Jesus não está lá na criação? Então, João pega e diz, olha, ele estava lá. Ou seja, no início, no princípio, apontando que Cristo é antes, bem antes do início da Terra, certo? Vamos lá. E aí, Atos 15, 18 diz Adonai que faz todas essas coisas. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. Aí, Efésios 3, versículos 7 e 9, ele fala assim: tornei-me servos dessas boas novas pelo presente gracioso de Deus, que me foi dado mediante a atuação de seu poder. E a informação sobre como este plano secreto se desenvolverá, esse plano oculto por Deus, veja bem esse detalhe, oculto por Deus, o Criador de todas as coisas, durante eras, certo? Durante eras, muitos tempos. Então, estava oculto com Deus. Então, para você entender a grandiosidade desse oculto com Deus, é que existe uma Torá oculta, certo? Então, a palavra estava no coração de Deus, vamos dizer assim, da maneira fácil de explicar. A palavra estava no coração de Deus e ele não deu a ninguém, ele revelou. Você veja em Devarim, ou Deuteronômio 29, 29, ele diz que as coisas ocultas é para Deus, mas as coisas reveladas é para nós para sempre. Então, quando diz isso, alguns dizem assim, não e tal, mas você tem que pegar. O que é oculto é para Deus, e é de Deus também. Por quê? Quem entende mistério? Ninguém, só Deus. Então, os trovões lá do Apocalipse, inclusive a gente está nesse estudo, ninguém sabe o que é que tem, mas João entendeu. Mas a voz lá do céu, Jesus dizendo, não escreva. Pronto. Então, João morreu com o segredo. Mas João entendeu. Deixa bem claro isso no texto. Lá vem Colossenses 1,18, e ele diz, ele também é o cabeça do corpo. A congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Então, do nada, o antes do começo, até o início de todas as coisas, também Jesus estava lá. No princípio, em Hebreus 1,10, diz, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, o céu é obra das tuas mãos. Certo? Você sabe que para o Pai, isso é uma coisa que é uma figura de linguagem. Por quê? Pai do Senhor. Por quê? Porque a linguagem, a mão do Senhor, obra de suas mãos, é para você entender como é que se faz. Então, quando você está fazendo alguma coisa, você usa
os guardas do corpo, que é as mãos, para fazer o serviço e a obra. Então, é isso que ele está querendo dizer, que Deus estava trabalhando. Mas Deus não tem mão, certo? Deus é espírito. E se ele é espírito, e lá em Colossenses capítulo 1, você lendo, você vai ver que Jesus, ele é a expressão visível do Deus invisível, certo? Então, não se vê o Pai. Para você ter a ideia do que eu estou falando, se um círculo onde você coloca tudo, certo? É tudo que existe, então esse círculo é Deus, certo? Dentro daqui vem o nada absoluto. Então, dentro de Deus vem o nada absoluto? Isso, exatamente. Aí Deus dá uma palavra e do nada absoluto tudo foi criado. Então, quer dizer que o nada estava dentro de Deus? Estava. Vixe, então Deus é um Deus tremendo. Então, quando a pessoa diz assim, você está servindo um Deus grande, é grande. Então, o que tem antes de Deus? Nada. Mas não é esse nada aqui, do nada foi criado. Não, é porque não existe nada mesmo. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Então tá aqui. Aí ele dá uma palavra e tudo se faz. Então tudo começa a criar, certo? Então vamos continuar aqui. O Hebreus 11:3 diz assim: pela confiança ou fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, tá vendo aí? De modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Ah, foi criado a partir de uma partícula, de uma explosão, de... Não. A Bíblia aí, esse versículo já está desmentindo todo esse besterol, certo? Não foi criado assim. E se você quiser acreditar no relógio sem o relojoeiro, né, que não tem como. Mas se você ainda tiver, você vai ter que admitir quem é que acendeu o pavio, quem é que causou a explosão, quem é que deu ordem para coisas desorganizadas estourar e criar coisas organizadas. Porque é impossível que uma explosão, como você não aconselha fazer isso, mas se você imaginar, só usa a imaginação, você coloca uma bomba na mão, fecha, daqueles rojão, e você acende o estopim, o que cria? Uma mão fraturada, não cria nada de bom. É a mesma coisa, só que a explosão foi muito maior, então é pior, né? É muito superior. Não tem como você comprovar a teoria da evolução. Então, por isso que eu acredito na criação. Eu estou dando fatos escriturísticos e tem o tempo. Então, o tempo foi criado a partir que a Terra foi criada, certo? Vamos entender o quê? Que aquele tempo das estações, quando foi criado, é o tempo Cronos. Ele se foi criado ali, certo? Só que antes, quando Moisés viu e foi revelado a ele aquele tempo ali, você veja que o padrão, desde o primeiro dia, é a mesma coisa, é um dia de 24 horas. É tarde, manhã, o primeiro dia. Então, entre uma tarde e uma manhã tem o quê? Uma tarde e uma manhã, tem uma noite. Então, é um dia de 24 horas, certo? Então, vamos lá. A palavra que dá vida existia desde o princípio. Nós o ouvimos, com nossos olhos nós contemplamos e tocamos nele com as nossas mãos. 1 João 1:1, ou seja, os apóstolos tiveram o privilégio de tocar nele, né? Na Bíblia em hebraico diz assim: eu sou o Aleph e o Tav, certo? Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última. Em grego ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, certo? Diz Adonai, Deus dos exércitos celestes, o que é, que era e vem.
Ao anjo da comunidade messiânica ou da igreja em Laodiceia, escreve. Por quê? Porque eram comunidades messiânicas realmente, né? Eram judeus que abriram e judeus que estavam lá na frente, né? Então, aí vem a questão. Então, o judeu também faz parte da igreja se confessar a Jesus como Messias, sim. Certo? Então, vamos lá. O governante da criação de Deus. Então, tem um governante, né? Tem um governante, tem um rei também. Apocalipse 1:8 e Apocalipse 3:14. Não é uma declaração resumida do que se segue, certo? Porque menciona primeiro o céu, enquanto os versículos seguintes mencionam primeiro a terra, né? Então, quando foi criado os céus, foi criada tudo o que tem no céu. A água, a chuva, as nuvens, os anjos, tudo. Certo? É um princípio de criação. A escuridão, que tem lá no versículo 2, e a escuridão cobre, não é noite ali, é escuridão. Ela não existe, literalmente não existe, certo? Por quê? Porque a escuridão, cientificamente, ela é comprovada que ela é a ausência da luz. Pronto. Aí, é tanto que quando você liga os faróis do seu carro, a escuridão desaparece. Se você também pegar uma luz com a outra, uma mais forte, ela ofusca. Você não vê a outra. Se tiver uma luz amarela, pode fazer o teste. Se tiver uma amarela com uma mais fraca, com uma mais forte, aliás, a amarela não aparece. E assim vai. O que vai acontecer? A gente vai ver a Terra lá em Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7, certo? Jó 38, do 4 ao 7. Então, vejam bem. O passado sem data, ele é real, certo? O passado sem data, ele é real. Então, o que acontece? O que acontece? Deus, sabendo disso, Jó 38, versículo 4 ao 7, diz assim: Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Olhe, os fundamentos da terra. Veja bem, que essa aqui é hebraica, os livros mudam, né? Depois eu mostro a vocês. Diga-me, se você conhece tanto, você sabe quem determinou suas dimensões, a dimensão do universo? Ou quem estendeu a linha de medir ao redor dela? Tem uma linha de medir? Tem. E só Deus se enxerga. Sobre o que estão apoiadas as suas bases? A Terra tem bases? Tem. Tem um eixo, né? Só não é visível, mas tem um eixo. Ou quem colocou sua pedra de canto, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então, essas estrelas e filhos de Deus são os anjos. Então, você entendendo isso daqui, isso deixa claro que os céus foram criados primeiro. De outra maneira, as estrelas não poderiam ter se alegrado quando a terra foi criada. Isso prova que no verso 1 refere-se a priorizar os atos de Deus, certo? Platão, que é um filósofo, certo, grego, declara que uma diferença entre tempo e eternidade é que eternidade é uma realidade da qual o tempo é somente uma imagem. Segundo Platão, o tempo é a imagem em movimento da eternidade, certo? Então, olha só, Newton, em seu Principia o Escolho, após a definição oitava, disse: o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, flui uniformemente sem relação a algo externo.
O que Deus está fazendo antes dele fazer algo? Eis a questão. E aí? É um passado sem data. O que Deus está fazendo antes dele fazer algo? São perguntas que você tem que saber. Deus pode ter se contido durante eras inumeráveis. Se é eternidade, é o que Platão e Newton estão falando. Olha, o tempo é a imagem, né, da eternidade. Então, quer dizer, a realidade é a eternidade e o tempo é o espelho, é a imagem. Então, o tempo, Cronos, na verdade, é a imagem do Kairos. O que quer dizer isso? Que lá na eternidade, tem uma teoria chamada teoria de tudo, que é o quê? Justamente tem a eternidade, e na eternidade foi criado a mortalidade quando Adão peca. Então cria-se uma realidade, a realidade material. Mas Adão, ele era espiritual. Adão foi criado, inclusive, para não morrer. E aí está uma resposta para algumas coisas que eu vou dar aqui de presente para vocês. Por que você sofre quando um parente morre? Meu Deus. Um filho morreu, uma mãe morreu, um tio morreu. Por que você sofre tanto? Algumas pessoas nem conseguem sair da depressão. Por quê? Porque Adão não foi criado para morrer. Entendeu? E como Adão não foi criado para morrer, e todas as almas estão contidas nele, se você não sabia disso, Então, ele é a matriz de toda a criação. Se a matriz, a palavra para alma é nefesh, né? A palavra lá está no plural, almas em um Adão. E o sangue de Adão, para dar o negativo e o positivo, Deus colocou tudo em Adão. Entendeu? Então, criou o ABO. Através do ABO, naturalmente, se cria o sangue negativo. Não precisa uma explicação diferente. Mas existem vários, certo? Então, vejam bem. Eras inumeráveis de uma obra tão grande como a criação. Segundo Agostinho, a questão não está bem colocada. Deus é o criador de todas as eras. Então, o que Deus está fazendo antes de criar todas as coisas? Não está bem colocado, segundo Agostinho, de Hipona. Não poderia haver nenhum tempo antes de Deus criar o tempo. Pronto. E aí é o que você deve tomar cuidado. Nem pode se descartar tudo o que esses homens falaram e nem pode pegar tudo, certo? Mas vamos ver. Se Deus criou o tempo, e ele criou, não tem nada antes. É eterno, certo? É a eternidade. Então, não poderia haver nenhum tempo antes de Deus criar o tempo. Deus sobrepuja todo o tempo pela sublimidade de uma eternidade, sempre presente. O tempo não é uma realidade independente, mas uma função de algo mais. Para citar Agostinho, não existiria um tempo passado se nada passasse. E não existia um tempo futuro se nada devesse vir. E não haveria o tempo presente se nada existisse. Entendeu mais ou menos o que ele quis dizer? A questão e a noção de passado, presente e futuro está na sua cabeça. Olha, na eternidade, quando você estiver lá, ou no céu ou no inferno, tanto vai fazer isso. Os dois lados são eternos. Espero que você escolha o céu. Mas quando você está lá, não tem sol, nem lua, nem estrela. Então você não tem como sintonizar. Aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é dia, agora é noite. Você não sabe. Simplesmente não tem noção de tempo lá. O espaço é vago demais. Tem casas, tem prédios, tem pessoas, mas não tem noção de tempo. Por isso que é eternidade. Então, na minha cabeça e na sua, foi colocado passado, presente e futuro
Como o quê? O passado é aquilo que passou. O que é que você fez até o presente momento? Isso nós chamamos de passado. Mas é uma coisa na cabeça. Porque o que eu estou vivendo agora, a live, ela é o meu presente. E o futuro? É incerto. É o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou mexer o móvel, mas Deus sabe. Deus sabe quantas vezes você vai pecar e quantas vezes você vai se arrepender. Deus sabe como trazer alguém de volta, alguém teimoso, cabeça dura, Deus sabe como trazer, certo? E vai e traz, quando Ele quer, Ele traz. O que são essas coisas? Cujo se tornar passado faz o tempo, ainda deve ser identificado. Talvez Agostinho não seja tão claro quando ele poderia ter sido, mas ele claramente localiza o tempo na mente ou alma. O tempo passado existe em nossa memória. O tempo futuro é nossa presente antecipação. Tá entendendo aí? Então, se você antecipa um ato, você sabe, eu vou juntar dinheiro agora e não vou gastar, então eu vou ter dinheiro. Então, é um futuro. Então, hoje você pode comprar um carro? Não, mas se eu juntar dinheiro, se eu conseguir um emprego, se eu conseguir agora, eu vou ter o carro se eu investir tanto na conta e deixar lá e não mexer. Aí você começa a mexer no presente. Você começa a torrar o dinheiro e fica liso, é claro. Não tem como comprar carro, né? Quando medimos o tempo, portanto, estamos medindo as ideias passando em nossa mente. Para citar Agostinho, em ti, minha mente, que eu meço o tempo. É em ti que eu meço o tempo. Que tempo é uma função de um ser criado. E Deus não é criado, é incriado, então não tem noção de tempo. Então Deus não tem noção de tempo, tá certo? Porque Deus não é criado. Não um corpo criado, mas uma mente criada. Podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos e também do período que as coisas acontecem. Estão entendendo aí? As coisas acontecem por esse espaço, esse período. Então, entendendo isso, vamos mais adiante, certo? Antigamente não existia relógio, nem as tecnologias mais atuais em tempos para medir o tempo. Segundo Moisés, ele define os dias de 24 horas, quando afirma tarde, manhã, primeiro dia. Quando afirma primeiro dia, apesar de não ter tido a criação do sol e da lua e das estrelas, Moisés já sabia como definir pelo sol e pela lua. Interessante, né? Por quê? Porque Deus já tinha falado como era que era para fazer para ele. Então ele sabia, porque foi informado de como era. E aí Deus foi falando para Moisés, olha, foi assim que aconteceu, e ele escreveu. Deus ditou a Moisés e Moisés escreveu. Podemos dizer que a medição do tempo se iniciou com a criação do sol e da lua e das estrelas. Porém, quando Moisés falou, já tinha sido criado. Entendeu? Porque ele, quando terminou, recebeu de Sinai, já tinha sido tudo criado. Então, muita coisa, Abraão, Isaac, Jacó, eles praticavam a lei de Moisés antes dela ser entregue no Sinai. Para vocês entenderem. Noé, porque Noé foi tido por justo? Jesus deixou bem claro, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, tá lá no Evangelho. Então, preto no branco, é assim. Então, ele sabia que era 24 horas e não mais a eternidade. Quando afirmou, criou. Criou é bara, certo? Bara, a palavra hebraica, bara quer dizer, iniciou o espaço onde o tempo na mente humana habitaria, certo? A ideia de medir o tempo, certo? A ideia de medir o tempo. Então, quando se cria o espaço para a mente humana, se criou o tempo. Aí começam as noções: passado, presente e futuro.
Então, espero que vocês tenham gostado. Então, existiu um tempo antes, vai voltar a existir esse tempo, chamado eternidade, onde não tem a medição do tempo. O tempo que nós medimos no relógio se chama Cronos, certo? É Olam, em hebraico. É um tempo, é o tempo que se mede, o tempo oportuno. E em outras pregações vocês vão ver que tem um tempo que você cria, que você mede e que você pode dizer, eu não tenho tempo. Se você disser quanto tempo você passa no celular, quanto tempo você passa numa sala de espera, esperando só, esperando, sem fazer nada, você talvez lesse muitos livros, aprendesse certas coisas, como a Bíblia. Você levando a Bíblia para um canto desse, numa sala de espera, você lê um pedacinho, quando lhe chamar, você marca, fecha, e lê um pedacinho e vai lendo, lendo. Quando chegar no dia todo, quantos capítulos você leu? Faça a experiência. Você tem vários tempos. Você tem como criar este tempo dentro de outro. Tem um tempo de medir que você não consegue controlar. Por exemplo, o tempo de morrer. Lá em Eclesiastes. Tempo de morrer. Aí chegou o tempo de fulano morrer. Aí fulano chega para a morte e diz, eu não quero morrer hoje. Dá para morrer amanhã? Porque eu tenho que quitar umas dívidas. Já pensou nessa situação? Eu tenho que quitar umas dívidas aqui. Aí eu vou quitar. Aí amanhã você pode comparecer aqui de 7 horas, já vou estar em casa, aí você me leva e eu morro. Já pensou? Não tem como, né? Aí disse, Jesus, eu queria nascer amanhã. Não quero nascer hoje, não. Hoje a minha mãe está meio cansada, está meio chata, talvez ela vá sentir muitas dores. Tira as dores dela aqui, bota para amanhã ou daqui a 2 dias, aí eu nasço. Não, é 9 meses. É 9 meses, certo? Quando diz assim, mas fulano nasceu com 9 meses e 3 dias. Meu amigo, 3 dias. 3 dias foi a base de erro do médico. É 9 meses, certo? A Cabra Montes, lá em Jó, ele fala, onde é que tu estava? Quando eu botava os limites do tempo, o tempo da cabra nascer, não sei o quê. Esse tempo não tem como você dizer assim, eu vou controlar. Mas dentro desse, tem outro tempo que você cria. É tanto que eu uso muito a expressão, eu vou criar um pouco de tempo para lavar o carro, para tocar violão, para fazer a live, né? Eu estava ocupado com coisas importantes. Cheguei simplesmente disse, vou criar o tempo e me sentei e comecei. E estamos aqui com 30 e poucos minutos, entendeu? Então, vocês estão aí, comece a aprender essas coisas. Para que isso é importante? Para que você entenda que existiu a eternidade e ainda existe, certo? Tem seres espirituais lá. Nós estamos na realidade, certo? No tempo mortal. E quando chegar o juízo final, que acabar essa terra, aí vai ter eternidade de novo. De eternidade e eternidade, ele é Deus. Eu agradeço a presença de vocês. Compartilhe esse vídeo aqui. Não deixe de fazer isso, porque vocês estão ajudando a obra, tá certo? Vocês estão evangelizando. A paz do Senhor a todos e até a próxima.